Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma atualização das plantas do canteiro. E aqui nesse canteiro nós temos antúrios. Eu tenho esse antúrio do Amazonas. Aliás, eu tenho duas espécies de antúrio aqui. Olha, eu tenho esse outro, que tem a folha no formato diferente. Até mesmo a textura é bem diferente. Aqui o tamanho do caule aqui, o caule dele é bem comprido. Esse outro é mais curtinho. E aqui nós temos dracena. Gente, aqui é tudo junto e misturado. As plantas ficam bem montoadas. O espaço é bem pouco. Mas mesmo assim elas estão lindas. São bem viçosas. E aqui nós temos o lírio da paz variegato. Esse aqui está em floração. Agora essa época é a época da floração dos lírios. Olha que lindão. Esse eu replantei ele recente e ele já aumentou bastante depois que passei para um vaso maior. Olha, o vaso está bem cheio. Aqui eu tenho a Alocasia cuculata. Gente, essa Alocasia é uma planta que se propaga muito fácil. Aqui eu tenho ela em praticamente todos os vasos, porque simplesmente ela brota nos vasos. É que às vezes eu faço replante e onde fica uma raizinha, ela brota. Aqui nós temos Comigo Ninguém Pode. Essa é uma planta de resgate. Quem me acompanha aí com certeza lembra quando eu encontrei essa planta. E olha que lindão que tá. Estou impressionada com o tamanho da folha. A folha é bem grandona. Mesmo plantada em um vaso não muito grande, ele está assim bem grande. Já superou esse aqui. Olha, porque esse aqui ele é grandão. Porém, esse está com as folhas bem maiores. Plantar ele em um vaso grande, com certeza ele vai crescer muito. Aqui eu nem tenho espaço, então por enquanto ele vai ficar nesse vaso pequeno. Aqui eu tenho o Pacová. Essa é uma planta muito decorativa e também gostou de ficar aqui juntinha com as outras plantas. Aqui eu tenho a Glaonema. E aqui nesse vaso eu tenho o Costus variegato. Tenho o Cingônio verde. Aqui tem uma mistura de plantas aqui, na verdade. Tem brilhantina. Eu tenho esse vaso aqui com caládio, porém o caládio entrou em dormência e eu coloquei outras plantas aqui juntas aqui no vaso do caládio. Normalmente eu faço isso, daí quando o caládio brota eu retiro essas plantas. Aqui eu tenho o Cingônio rosa. Esse aqui também é uma planta que aumenta bastante. Gente, essa é uma planta que rende muito, vale muito a pena você adquirir. Além de ser muito ornamental. E é uma planta assim de fácil cultivo. Aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode. Esse também é de resgate. Essa é uma planta que eu encontrei na rua há bastante tempo. Olha que lindão. E o interessante dessa planta é que na mesma planta sai várias tonalidades de folhas, vários desenhos. Olha, esse aqui bem pintadinho. Tem esse aqui que tem a folha assim. E sai as folhas bem clarinhas. Esse aqui ele está bem esverdeado, porque aqui tá pegando muita sombra. Mas normalmente, quando pega mais claridade, as folhas ficam mais clarinhas. E aqui eu tenho dracena, mais uma dracena. Aliás, aqui eu tenho duas dracenas no mesmo vaso. Tem essa dracena, tenho essa outra. E tem mudinhas de Comigo Ninguém Pode. E como eu falei, a Alocasia cuculata, olha, brotou aqui no cantinho do vaso. E esse é mais um vaso de caládio, que o caládio entrou em dormência e eu coloquei outras plantas. E aqui eu tenho o bambu da sorte, tenho 3 espécies de bambu da sorte aqui no mesmo vaso. O vaso está bem cheio. Olha, tenho esse outro aqui também, variegato. Gente, é um mais lindo que o outro. E tenho esse verdinho.
E aqui eu tenho filodendro, tenho esse filodendro aqui. Olha, esse aqui também é uma planta que rende bastante. Essa aqui também é mais uma planta de resgate, encontrei na rua. Olha, é bem bonito. E é uma planta que rende bastante. Eu tô sempre fazendo poda para fazer a contenção. E ele brota rápido, olha, já tem mudas aqui. É uma planta ótima para você estar plantando aí ao pé do muro ou próximo a árvores. Ele sobe, fica bem bonito. Aí aqui ele está num vaso. Aqui eu tenho begônias, tenho essa begônia. E aqui mais begônias. Aqui eu tenho uma glaunema. Essa glaunema eu adquiri recente, essa é a glaunema fita. Olha, a folhinha dela é bem fininha, bem mais delicada que a outra. E aqui eu tenho mais antúrio, tem esse antúrio vermelho. Tenho Comigo Ninguém Pode. Tenho esse outro Comigo Ninguém Pode. Esse ele tem bem poucas pintas e o caule dele é branco. E eu tenho um outro que o caule é verde com mais pintas. Aqui eu tenho mais dracenas. Aqui também eu tenho 3 tipos de dracenas. Tenho essa é a Pleomele, Dracena Pleomele. Eu tenho essa variegata. Essa também variegata, coloração diferente. E tenho ela verdinha. Daí eu fiz um mix, plantei as 3 no mesmo vaso. Aqui eu tenho a Calicia fragrans, também no vaso de caládio. Olha, esse aqui também tá entrando em dormência, só tem essas folhinhas aqui. Daí eu já coloquei outras plantas aqui junto. Pro vaso não ficar vazio, eu sempre faço isso, coloco outras plantas. E rego normalmente. E depois, quando eles brotam, eu retiro as plantas. Aqui eu tenho uma maranta tricolor. Gente, essa eu acho ela muito lenta. Olha, tá saindo folhinha nova. Mas saiu agora do período da chuva. Eu acho que agora ela vai. Porque na época da chuva, o vaso fica muito encharcado. Então, ela demora para sair folhas. E agora até que tá bonitinha o vaso. Já saíram bastante folhas depois que parou a chuva. Aqui eu tenho um cachepozinho. Aqui eu tenho um cachepozinho com orquídea. E tem uma samambaia. Essa samambaia sempre brota aqui nos vasos de orquídeas. Aqui eu tenho peperômia. Tem esse arranjo aqui com peperômia. Ela ficou bem pendente, tá bem grandona. Aqui eu tenho a clúzia, nesse vaso. E aqui no vaso da clúzia nasceu essa folhagem aqui, olha. E tá muito bonita. E ela brotou aqui nesse vaso. Acho que veio algum rizoma junto com o substrato. Aqui eu tenho monstera. Fiz uma muda dessa monstera para uma amiga. Olha, tá bem bonita. Essa também é uma planta muito boa de cultivar. Além de ser de fácil cultivo, é uma planta muito decorativa. Aqui eu tenho alocásia. Essa alocásia eu ganhei de uma amiga já tem bastante tempo, mas ela não se desenvolve. Tá assim, olha. Aqui eu tenho o Philodendron Pink Princess, que até agora não saiu nenhuma folha assim variegata. Sai só as pontinhas. Tá saindo uma folhinha aqui, vamos ver como que vai ser. Aqui eu tenho caládio, mais um vaso de caládio. Junto com o caládio eu tenho dracena. Como eu falei, eu sempre tenho mais de uma planta no vaso do caládio, porque quando eles entram em dormência, o vaso não fica vazio. Aqui eu tenho o lírio da paz gigante. Olha que floração belíssima. Muito lindo esse lírio. Como eu falei, tá na época da floração e começou a sair flores. Saindo algumas flores aqui. E essa é uma planta que
A floração dura bastante tempo. E olha que lindão. Aqui eu tenho algumas plantas pendentes. Aqui eu tenho o Philodendron maior. Esse está sendo cultivado aqui em um pequeno vasinho. Tenho clorofito. Aqui eu tenho uma orquídea epidendro, plantada aqui nessa cestinha. E aqui eu tenho mais algumas orquídeas no vaso de barro. Aqui tem ripsalis. E aqui eu tenho mais Comigo Ninguém Pode. Gente, essa aqui é muda daquele vaso anterior que eu mostrei pra vocês. Olha, aqui ele pega mais claridade. As folhas estão bem mais clarinhas, ó. Aqui eu tenho a Locásia do Amazonas. Olha que lindona. Essa aqui também não gosta muito da época da chuva. Ela estava bem pouquinha e agora começou a brotar. Essa também é uma planta que costuma entrar em dormência. A minha aqui não, mas em algumas regiões ela entra em dormência. E aqui eu tenho Monstera Adansonii. Olha, essa aqui tá com as folhas meio amarelas. Acho que foi falta de água. E aqui eu tenho Begônia maculata. Olha, essa aqui também sentiu um pouco. Tenho que aumentar as regas das plantas, porque o sol é muito quente, venta bastante nessa época. Aqui eu tenho mais begônia. Aqui eu tenho a lança de São Jorge. Essa é uma planta que eu achei jogada na rua. Ela estava bem murcha, daí eu enrolei ela. Trancei ela e coloquei aqui nesse vaso. Quando eu trancei ela estava bem murcha. Agora ela já voltou normal e até já brotou algumas mudinhas. E aqui, continuando aqui, eu tenho samambaia. Eu tenho essa samambaia alface que tá lindona. Essa é uma samambaia que rende bastante. Olha o quanto ela aumentou. Eu tinha em um vaso de cimento, um vaso normal. Daí eu passei para esse outro vaso aqui e ela aumentou bastante. Rendeu bastante. Ela é plantada aqui nessa bombona. E aqui eu tenho uma Peperomia variegata. Tenho aspargo. Aqui eu tenho um arranjo com espadas de São Jorge e Santa Bárbara. Essas espadas também são plantas de resgate que eu encontrei na rua e coloquei aqui nessa lata. E tem a mini espada também, aqui junto. O vaso está bem cheio. Aqui eu tenho mais um lírio. Essa também é mais uma planta de resgate. Eu encontrei esse vaso. Eu encontrei um vaso cheio com esse lírio da paz. Esse é o normal. Esse não é o gigante. Esse ainda não está em floração. E plantei aqui, gente, olha o quanto ele aumentou. Aumentou muito mesmo. E aqui eu tenho um lírio do Amazonas. Olha, esse também está em floração. Saiu a primeira florzinha. Por enquanto saiu só essa haste floral, mas com certeza vai sair mais. Esses dias as lesmas comeram ele praticamente todo. E agora ele está bem bonito. Olha, o vaso já está bem cheio. E aqui eu tenho essa samambaia Asplênio crocodilo. Olha que linda. Coloração bem diferente. Lembra mesmo as escamas de um crocodilo. Olha, bem diferente. E eu replantei ela aqui nesse vaso há pouco tempo. Olha, também é uma bombona. E ela gostou, já aumentou bastante. Já saíram bastante folhas novas. Aí o substrato eu plantei na terra comum, mas fibra de coco. E ela tá assim, lindona.
E aqui eu tenho a Cheflera variegata. Gente, quando eu adquiri essa planta, era um galinho bem pequeno. E olha só o quanto cresceu. Está bem grandona. Já podei ela uma vez. Aqui, ó, tirei uma muda. Mas ela já cresceu muito. Aqui junto tem abacaxi roxo, coleus. E aqui eu tenho essa alocásia. Alocásia... Aí agora eu não recordo. Conhecida como alocásia serrote. Olha que lindona. Tá saindo algumas mudinhas. E aqui eu tenho esse vaso com bromélias. Aqui eu tenho algumas bromélias. E aqui eu tenho jiboia prateada, aqui nesse vasinho. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui esse cantinho verde. Com várias espécies de plantas. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!